Já imaginou se você pudesse encaixar um ano inteiro em apenas 12 semanas e repetir esse processo sempre? Vamos descobrir então aqui o poder atrás dessa ideia. Pra gente começar, eu preciso lançar uma pergunta que, não parece que faz sentido nenhum. Por que raios dezembro, com todas as festividades, feriados, acaba sendo um dos meses mais produtivos para tanta gente e para tantas empresas? Essa resposta está na neurociência. Esse vilão da produtividade tem nome. É o famoso plano anual. Sabe aquele ritual de janeiro que a gente sempre tem muito otimismo, resoluções de começo de ano? Então, segundo essa metodologia, esse modelo está quebrado. Ele praticamente prepara a gente para o fracasso. O X da questão está no que os autores chamam de pensamento anualizado. É aquela ilusão, sabe, de que a gente tem um oceano de tempo pela frente, um horizonte de 12 meses que realmente cria uma falsa sensação de segurança. Isso faz a gente acreditar que, tudo bem, sempre dá para começar amanhã. E não é bem assim, né? Lá em janeiro, as metas são enormes, grandiosas. Aí chega fevereiro e você percebe que o progresso foi quase zero. E a tranquilidade? Tá gigante. A gente pensa, relaxa, ainda tenho 10, 11 meses para correr atrás daquele plano que fiz lá em dezembro. E essa mentalidade vai se arrastando, a procrastinação vai te pegando, mês após mês. E olha só, os números não mentem, tá? Esse surto de produtividade no finalzinho do ano não é mágica. É a prova de que é urgência. Aquele prazo final batendo na porta. É isso que realmente impulsiona a alta performance. E não a quantidade de tempo que a gente tem. De repente, cada dia, cada hora passa a valer ouro quando você começa a valorizar. Então, se o problema é o ciclo de 12 meses, a solução parece óbvia. Tem que mudar o ciclo. E é exatamente aqui que entra a grande virada de chave que esse sistema propõe. A diferença aqui é da água pro vinho. De um lado você tem um ciclo de 12 meses que meio que te dá um tapinha nas costas e diz, calma irmão, tem tempo. Isso te leva a ser complacente. Do outro lado, o ciclo de 12 semanas, ele funciona como um despertador que não para de tocar. O foco e a urgência fica lá em cima, prazo final tá sempre ali. Isso é muito bacana porque ela resume perfeitamente a psicologia por trás do método. Um prazo apertado não é um inimigo, pelo contrário, ele funciona como um filtro. Ele força a gente a cortar todo o ruído, o déficit de atenção e faz a gente focar naquilo que é essencial de verdade e o mais importante, agir. Para resumir, esse sistema, na prática, te dá a chance de replicar aquela energia de reta final 4 vezes por ano. Se um ciclo não for tão bom assim, não tem problema. Você não precisa esperar um ano inteiro para começar de novo. A próxima chance de você recomeçar tá logo ali, há poucas semanas, porque os ciclos são muito mais curtos. A ideia de redefinir o ano é incrível, mas como que isso funciona na prática, no dia a dia? Bora dar uma olhada na estrutura que sustenta tudo isso aqui, ó. O método se baseia em 5 disciplinas fundamentais. Primeiro, a visão, por quê? Sabe? Ter aquela imagem clara do seu futuro que você quer construir. Depois vem o planejamento, que pega essa visão, transforma num plano tático com metas e ações bem concretas para essas 12 semanas. Você provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você provavelmente está nessa etapa. Aí vamos para o controle de processos. Pensa nisso como as ferramentas do dia a dia que garantem que o que você já faz hoje está conectado com um plano maior, que é a medição, que é o placar no jogo. E por último, o uso do tempo. Aí sim, ele garante que a energia seja gasta de forma intencional nas coisas certas. E juntas, essas 5 peças formam um sistema que não deixam a execução escapar e a coisa acontece de verdade. Eu falei de esportes, né? Tem uma analogia muito legal que fala dos esportes. Por que eles são tão emocionantes? Tanto para quem joga quanto para quem assiste. A resposta é simples, tá? A gente marca o placar. É estranho, mas pensa comigo. Em competições você tem o placar, seja com pontos, com gols, cestas, touchdowns, enfim, tempo de volta de uma corrida, enfim, várias coisas que são sempre marcadas para você ficar acompanhando ali, criando aquela ansiedade de ver no placar um resultado mudar. E o placar, gente, ele dá um feedback imediato, não é? Na hora. Ele diz se o time tá ganhando, se tá perdendo e motiva todo mundo ali a ajustar a estratégia para virar o jogo. O placar é o resultado. No fim das contas, o que importa é o resultado, não é mesmo? Sem esse placar, sem uma medição, a gente não tá produzindo. Tá só se ocupando e não tá de fato produzindo, né? Você já se sentiu assim no seu trabalho? Só apertando parafuso? Pois é. Agora vamos falar de algo que tem um peso, né? Peso negativo. Ela sempre aparece quando algo dá errado e geralmente vem junto com culpa,
com bronca, com consequências ruins. É aquela coisa que todo mundo tenta evitar, mas é um pilar que exige a mudança de mentalidade, tá? A gente vai ter que redefinir o que a palavra responsabilidade realmente significa. Esse sistema aqui, ele propõe uma virada de chave total. Afinal, você está transformando 12 meses em 12 semanas. Muito louco, né? Mas entenda uma coisa, a responsabilidade não tem nada a ver com culpa, tem a ver com ser dono, com propriedade. É uma escolha pessoal, ativa, de ser dono das suas ações e dos seus resultados. Isso é uma característica fundamental de quem tem alta performance. Não é algo que vem de fora imposto pelos outros, não é algo que você vai aprender em um curso. Essa frase do Henry Ford cai como uma luva. No fim do dia, o que realmente importa não são as boas intenções, é a execução. E para executar bem, é preciso assumir a propriedade total das suas ações. E aqui, a gente chega na peça final. Vamos ser honestos. A motivação, ela vai e vem, ela é inconstante. Vai ter dia que ela simplesmente não vai dar as caras. É normal. A grande diferença é que as pessoas de alta performance não dependem da motivação para agir. Elas agem com base no compromisso que fizeram, e não com base no sentimento do momento. Beleza, a gente já juntou a teoria, a estrutura e a mentalidade. Mas e aí? Como é que a gente vai começar essas primeiras 12 semanas? Para a grande maioria das pessoas e das empresas, o problema não é falta de conhecimento. A gente já sabe o que precisa fazer. A verdadeira barreira que realmente impede o progresso é a falta de execução consistente daquilo que a gente já sabe fazer. Isso tudo nos deixa uma pergunta que é bem direta, que vale a pena pensar aí. Se as próximas 12 semanas fossem tratadas como um ano inteiro, com foco total, com senso de urgência, com um plano claro, o que seria possível realizar? Começa anotando isso. E para fechar, a reflexão final é a seguinte: a grandeza, a excelência, não é um lugar distante que a gente um dia vai chegar. É uma escolha, sem comparações. Uma escolha feita agora, nesse exato momento. Ela acontece naquele instante em que se escolhe trocar a procrastinação pela ação. É a decisão de fazer o que sabe que precisa ser feito para alcançar algo extraordinário. Esse vídeo foi feito baseado em uma pesquisa do livro 1 ano em 12 semanas, que oferece esse tipo de metodologia focada em execução consistente para alcançar alto desempenho, e ela foi toda moldada em uma IA chamada Notebook LM, uma IA que eu ainda vou ensinar como usar aqui de forma bem eficiente aqui no canal. Então não deixe de curtir e se inscrever, que em breve eu vou falar sobre ela. Se eu já falei, ela vai aparecer no card aí em cima. Um grande abraço e muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.